Nós estamos entrando numa segunda fase do nosso estudo em Apocalipse. Para aqueles que nos visitam, para aqueles que chegaram entre aquele momento e esse novo momento, essa segunda etapa em Apocalipse, nós começamos estudos sobre Apocalipse em 6 etapas, e essa é a segunda. Ainda estamos avaliando se seguiremos com uma etapa por ano ou se poderemos fazer mais. Ao invés de cumprirmos Apocalipse em 6 anos, em alguns períodos, não fazemos só Apocalipse, mas pegando uma parte do ano para estudarmos especificamente Apocalipse, se fazemos isso em 6 anos ou em menos tempo. Talvez o Senhor Jesus volte antes, então a gente não vai precisar ir até o final do texto, e você vai ter ali você nem vai precisar de aula, você vai testemunhar ao vivo e a cores tudo, muita coisa que o texto de Apocalipse nos fala, embora muitas coisas digam respeito, especialmente os capítulos 4 e 19, digam respeito a juízos que ocorrerão aqui na terra, e eu particularmente creio, a igreja não estará aqui para testemunhar essa loucura, ou a loucura que se seguirá. Mas é bom saber o que vem pela frente, para a gente ser grato pelo que temos hoje. Para sermos gratos pelo que temos hoje. E para começarmos a dar espaço a essa realidade da nossa vida, para que a gratidão só faça crescer e as nossas respostas ao Senhor sejam cada vez mais naturais. E as brigas da carne com o novo homem sejam cada vez menos constantes, e o Espírito que está em nós sempre vença essas lutas, vença cada vez mais. Essa é a minha oração. Essa tem sido a minha oração. Se você deseja uma visão mais ampla, uma visão introdutória sobre Apocalipse, eu sugiro a você que assista à primeira mensagem da série Ultimato, a mensagem do Senhor Jesus às igrejas, mensagens que foram ministradas no segundo semestre de 2024. Ali você vai, na primeira mensagem, na mensagem introdutória, você vai ter uma visão mais ampla sobre aquilo. A gente entra mais no detalhe sobre coisas que precisam ser consideradas para você acompanhar bem essa série. Mas aqui eu preciso relembrar algumas premissas para que o nosso estudo em Apocalipse continue tranquilo e você consiga se acomodar minimamente bem àquilo que a gente vai falar. Hoje a nossa escola bíblica estava bastante cheia, e você que tem acompanhado as aulas de escatologia vai talvez conseguir sorver um pouco mais do que a gente está falando aqui. Não que os outros serão prejudicados, mas com certeza você vai perceber uma série de sobreposições interessantes sobre o que falamos na classe da Escola Bíblica Dominical e agora nessa mensagem. Quais são essas premissas? A gente já falou isso na primeira mensagem introdutória lá atrás, eu quero passar rapidamente sobre isso agora, né? Entendam o seguinte, queridos, o púlpito, o ensino dessa igreja, ele obedece à chamada hermenêutica histórico-gramatical literal, para ler, interpretar, correlacionar e aplicar as escrituras. Já falei isso naquela ocasião. Hermenêutica, caso você não se lembre, é a ciência que define as regras de interpretação de um texto. Um texto legal, um texto bíblico, enfim. Dentro da hermenêutica bíblica há regras específicas, muito sérias. Você não pode simplesmente, eu acho que o texto significa isso e sair falando adoidado. Não, existem regras. Uma delas, por exemplo, é a Bíblia explica a Bíblia. Isso é uma das regras fundamentais da hermenêutica. E a partir da interpretação literal das Escrituras, essa hermenêutica, quando aplicada ao Apocalipse, às profecias bíblicas das coisas que estão por vir, nós cremos que, e essa é a base na qual nós edificamos toda essa série de mensagens, Deus ainda reserva um papel para Israel no futuro escatológico, fim dos tempos. Isso se chama restauracionismo. Nós cremos nisso. Nós cremos que Deus ainda tem uma história com Israel. Cremos que Israel tem um papel a cumprir ainda no futuro profético. É por isso que a nação de Israel ainda existe, a despeito de ficar 1.900 anos sem terra, sem língua e até sem bandeira. Nós também cremos que boa parte das profecias bíblicas estão vinculadas a eventos futuros, aquilo que a teologia chama de futurismo.
Muitas já foram cumpridas, sem dúvidas, mas estávamos estudando da semana passada, essa semana, as 70 semanas de Daniel, e hoje falamos especificamente sobre a 70ª semana de Daniel, chamada, mais conhecida como a grande tribulação, o período da tribulação, da grande tribulação, e os eventos correlacionados a esse tempo futuro, do qual, friso, creio, a igreja não passará, será poupada pela misericórdia do Senhor. E também cremos num reino messiânico literal, que será estabelecido pelo Senhor Jesus nessa terra. Cremos que o Senhor Jesus reinará corporalmente nesse mundo a partir de Jerusalém, e o seu reino será um reino global, que atingirá toda a terra. Isso se chama pré-milenismo. Restauracionismo, futurismo e pré-milenismo, essas são as bases que nos guiam, são os frames que nós usamos para organizar a nossa abordagem das profecias bíblicas e também sobre o Apocalipse aqui. E aqui eu preciso passar rapidamente nesses pontos, só para refrescar a memória de quem já viu, de quem já acompanhou a série passada, e também ajudar você que está entrando agora no assunto a não ficar tão deslocado sobre alguns dados que são fundamentais, aqui dados revelantes sobre essa carta. Quem escreveu? João, discípulo de Jesus e autor do Evangelho de João, e a primeira, segunda e terceira cartas de João. O que escreveu? Registro de mensagens, profecias e visões que ele mesmo viu e ouviu, entregues pelo Senhor Jesus. Onde escreveu? Ilha de Patmos, mais ou menos a 65 quilômetros ali da Ásia Menor, Turquia, onde ele foi exilado por causa da sua fé em Jesus. Quando escreveu? Ano 95 a 96 depois de Cristo, fazendo com que Apocalipse seja um dos últimos livros da Bíblia, e talvez o mais debatido, um dos mais debatidos também depois na formação do cânone cristão, do cânone do Novo Testamento. E por que ele escreveu? Para mostrar aos crentes, frise aqui nesse último, se vocês quiserem esquecer todo o resto, pelo menos esse último você salva. Para mostrar aos crentes as coisas que acontecerão no fim dos tempos, com o objetivo de exortá-los ao arrependimento e à fidelidade. A ideia de conhecer, então, as profecias é conhecer o que vem, para que nós estejamos cada vez mais sintonizados com o Senhor, sejamos fiéis a Ele no nosso caminhar com Ele, no nosso viver com Ele. E isso inclui, inclusive, a edificação. Sobretudo, resumindo, a edificação uns dos outros e o testemunho do Senhor Jesus, do Evangelho, para aqueles que ainda não o conhecem. A verbalização da nossa salvação, a verbalização da nossa fé em Cristo aqui. Para você entender onde nós estamos aqui, nós trabalhamos a primeira série chamada Ultimato, e agora estamos nessa segunda etapa, capítulos 4 a 7, chamado O Início do Fim, Adoração ao Digno Cordeiro. Esse é o tema principal, não é o tema da mensagem, é o tema dessa série aqui, tá? Por que estudar profecias? A gente já trabalhou isso mais atentamente na mensagem introdutória da série passada, não vou aqui explorar muito isso, vou apenas mencionar. Por quê? Porque ela nos consola, porque ela nos acalma, porque ela converte. Eu conheço muita gente que se converteu lendo, ouvindo pregações sobre as profecias bíblicas. Conheço, inclusive, um dos meus pais espirituais se converteu com uma pregação bombástica em Apocalipse 21 e 22. Ele ficou desesperado, ele falou, eu vou para o inferno, eu preciso resolver minha vida. Ele e a esposa se converteram juntos na mesma pregação. Abraço, Naif, não sei se você vai ver isso, mas um abraço para você e para Dona Iron. Saudades de vocês. A profecia purifica, a profecia compele, nos encaminha na vida. A profecia esclarece, tira dúvidas, traz segurança, traz tranquilidade. O objetivo maior das profecias, testemunhar Jesus e glorificá-lo. Precisamos sempre ter em mente isso. Não é conhecimento pelo conhecimento. O conhecimento teológico sem piedade é uma tragédia. É uma tragédia. O conhecimento teológico que é impregnado de piedade, esse é o melhor dos caminhos. Mas conhecimento por conhecimento não é o alvo dessa igreja, e sim produzir piedade, construção de uma vida bonita com Jesus. E aqui eu quero lembrar aqui do objetivo, falando um pouquinho sobre o objetivo das profecias, do porquê estudar as profecias, evocar aqui
uma citação do Dr. Michael Youssef que eu usei naquela ocasião. Deus não nos deu a profecia bíblica para que pudéssemos saber exatamente o que está para acontecer e quando acontecerá. Deus nos deu a profecia bíblica para nos instruir e nos encorajar a uma vida santa. Ele quer que vivamos obedientemente, vigilantes e preparados para o seu retorno a qualquer momento. Essa ideia de retorno iminente pode acontecer a qualquer instante, entre um instalar de dedos e outro. Não significa que vai acontecer imediatamente. O conceito de imediato e iminente são diferentes. Falamos de iminência e não de imediatez. Espero não ter criado um neologismo aqui agora. Mas enfim. Ele quer que vivamos obedientemente, vigilantes e preparados para o seu retorno a qualquer momento. Não sabemos o dia e a hora, mas sabemos o que Deus nos chamou para? Sabemos? Está revelado nas Escrituras. Fomos chamados para sermos testemunhas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a ideia. Vivemos em comunidade, edificarmos uns aos outros, nos aconselharmos mutuamente a prática de boas obras, mas testemunharmos. Hoje falamos bastante sobre essa questão na Escola Bíblica Dominical. Não vou retomar aqui. Vimos também 3 lições muito práticas antes de entrarmos no livro de Apocalipse. 3 movimentos que precisamos considerar aqui para aproveitar melhor esse nosso estudo. Primeiro, a palavra de Deus é inerrante. E ela é um mapa confiável para as nossas vidas. A palavra de Deus não induz ninguém ao erro e não contém nenhum erro. Eu posso confiar na sua integridade completamente. Quando alguém chega e comete algum erro dizendo que foi induzido pela palavra, você pode ter certeza que tem uma má interpretação no pedaço. Ou tem malandragem, ou tem as duas coisas. Segundo, conhecer o plano soberano de Deus substitui o medo por esperança. 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz: sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob controle e poder do maligno. E essa realidade de estar sob o poder e controle do maligno é estar escravizado, inclusive, talvez sobretudo pelo medo. E essa é uma das grandes marcas do nosso tempo, o medo. E como as pessoas reagem ao medo? Muitas vezes com violência, com arrogância. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês aqui de um paper que eu recebi do Direito Religioso, uma organização que fala sobre, que trabalha, que milita em favor do direito religioso cristão, diante das muitas excentricidades legais que nós temos visto no movimento de coibir o direito religioso, também já em curso no Brasil. Olha só que interessante aqui. Existe uma nova, velha remodelada moda nos círculos culturais progressistas do Brasil. Transformar a fé evangélica numa ameaça existencial à democracia. Esse paper agora é de julho de 2025. O tom é de alerta global, com trilha sonora sombria e imagens tremidas de Brasília, além de uma narração em tom de denúncia. O diagnóstico? O país estaria em rota para um apocalipse teocrático. Nós não estamos pregando isso aqui. O Oráculo, um documentário da Netflix. Veja bem, esse paper é feito por juristas cristãos, ok? Que estão trabalhando em favor da manutenção da liberdade de culto no Brasil. Para você ter uma ideia da seriedade disso aqui, essa organização se radicou nos Estados Unidos, porque fosse radicada no Brasil, ela seria censurada. Muito bem, continua. Sim, estamos falando de Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa. E vamos começar a dar nome aos bois aqui, não é verdade? A nova produção que tenta pintar os evangélicos como vilões de uma distopia política. Mistura de The Handmaid's Tale, você deve saber do que ele está falando, com crônicas do fim dos tempos. Mas ao contrário da série americana, aqui o roteiro é frágil, as categorias são mal definidas e a conclusão parece escrita antes da investigação. Por que será, não é verdade? O primeiro erro de Petra é o mais simbólico. Acusar os evangélicos de pensar em termos apocalípticos. Na verdade, uma tentativa de entender o próprio tema, afinal a autora confessa uma formação laica e pouca intimidade com o texto sagrado, quiçá com o difícil texto do último livro da Bíblia. Enquanto pinta o Brasil como se estivesse prestes a mergulhar num colapso teocrático.
Ao inverter o medo, o documentário projeta na fé alheia o próprio desespero de quem está vendo sua narrativa dominante escorrer pelos dedos. O uso do termo Apocalipse não é um detalhe, é o eixo da história. Para a diretora, a Bíblia virou um novo livro de guerra cultural e os crentes, seus soldados involuntários, manipulados, alienados, perigosos. Mas será mesmo? Ou será que o progressismo secular é que não suporta ver surgir um povo que participa da política sem pedir desculpas por crer? É só essa a questão. O que Petra omite deliberadamente é que o crescimento evangélico no Brasil não foi arquitetado em gabinetes, nem imposto por decreto, nem comprado com subsídio estatal. Ele brotou, como o evangelho sempre faz, do chão rachado da vida real, das ruas, dos presídios, das favelas, dos hospitais, dos becos e vielas, onde a esperança institucional já havia batido em retirada. Não foi projeto de poder, é fruto da liberdade, e é justamente isso que incomoda. Porque onde há liberdade, o fermento do evangelho encontra espaço para crescer, e aqui ele usa fermento no bom sentido. E cresce. Cresce sem pedir licença, sem seguir o script da cultura acadêmica, sem precisar da bênção da ONU ou do aplauso da elite cultural. Cresce com Bíblia na mão, louvor nos lábios e compaixão nos gestos. E cresce em um povo que, por natureza, sempre foi acolhedor à fé. Isso é medo. E a questão é como nós lidamos com esse tipo de medo que as pessoas começam a ter sobre nós. Compreender os caminhos de Deus, compreender o que acontecerá no mundo, nos ajuda a entender como reagir a isso sem trocar farpas na mesma moeda. Quero convidar a Petra Chaves, se um dia ela assistir, provavelmente ela não vai assistir, vem estudar Apocalipse com a gente, Petra. Quem sabe você rever um pouco os seus conceitos. Não estou sendo irônico, não, estou falando sério. E por fim, terceiro ponto aqui, o glorioso Filho de Deus é digno da nossa adoração. Essas premissas precisam estar organizadas na nossa mente. Nós precisamos lidar com elas aqui. E adoração, por sinal, é a ênfase do capítulo 4. Acho que eu nunca lutei tanto com um tema, com uma mensagem, como eu lutei com essa, porque eu não conseguia capturar, e eu não digo que capturei, a essência do capítulo 4. Porque você começa a ver uma cena magnífica, cheia de coisas diferentonas lá, e acha que, uau! E quem são os 24 anciãos, hein? Quem são esses seres vivos que estão aí? Um tem cara de leão, outro tem cara de boi, outro parece homem. Nossa, que coisa mais extraordinária. Aí a gente começa a se perder nos detalhes e esquece o que está acontecendo, o que realmente está acontecendo ali. E o que está acontecendo ali é uma descrição de um ambiente absolutamente santo, porque é o trono do Deus Santo. O capítulo 4 é o trono do Deus Santo. É um capítulo que retrata a santidade de Deus. E retrata a santidade de Deus pelo próprio Deus. E por quê? Por quê? A gente tem que perguntar. Por que o capítulo 4 do Apocalipse, depois das mensagens às igrejas, antes de começar a série de juízos, está colocado ali? Primeiro, porque a sua santidade, a santidade de Deus é a essência de quem Ele é. E é por isso que Ele faz tudo o que faz. Em segundo lugar, porque a santidade de Deus é a razão, é o fundamento para o juízo final sobre toda a terra. Se Deus não fosse santo, não haveria acerto de contas. Entenda, estou aqui citando Paul Tripp, né? A santidade de Deus é a essência dele, não é uma característica, é a essência dele. E todo esse capítulo está trabalhando, procurando trazer à tona essa realidade, para que a gente, olhando para aquilo, fale, uau, esse negócio é grande. Mas essa santidade sem fim de Deus, essa essência dele, ela requer uma correspondência, uma resposta que seja positiva. Não dá para você ficar indiferente a essa grandeza dele. Essa ideia, olha só o que o Tripp fala sobre a santidade de Deus. Existe um só Deus verdadeiro, Ele é infinito em ser e perfeição, um Espírito puríssimo,
Deus é santo em todos os seus propósitos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. A Ele são devidos quaisquer adoração, serviço e obediência que lhe aprouver exigir de anjos, de pessoas e de todas as criaturas. Por isso a visão profética sobre o fim dos tempos começa diante do trono de Deus, tomado pela santidade de Deus, num ambiente de total reverência e adoração a Deus. Eu vi aqui a igreja envolvida na adoração. Muitos de vocês emotivos, emocionados, tomados de profunda reverência. Não é verdade? Se você não estava tomado de profunda reverência, você respeitou a reverência alheia, pelo menos. Isso já é reverência. Eu quero dizer para você que isso que nós vivemos aqui, que foi de repente até marcante para alguns de vocês, não belisca o que acontece no capítulo 4. Com todo respeito à minha querida coordenadora do louvor, Axa, e a todos os músicos, vocês mandaram muito bem, mas eu quero te dizer que o que acontece aqui no capítulo 4 está num nível que a gente não consegue nem entender. E se não fosse João ter sido misericordiosamente agraciado com a visão, nós não teríamos a capacidade nem sequer de imaginar isso acontecendo. E você fala, nossa, que coisa tão grandiosa. Como eu disse, eu não quero estragar o texto. Eu vou tentar aqui caminhar da forma mais sintética que eu puder. Essa longa introdução, essa informação, esse balizamento aqui para a gente continuar. Mas você vai perceber que o céu é bem mais intenso do que nós imaginávamos, ou do que nós imaginamos. Vamos ao texto aqui. Eu vou projetar para você, para te ganhar tempo aqui. E nós vamos trabalhando à medida que ele acontece. João acabou de receber as informações do capítulo 3, as cartas, fechou as cartas às igrejas, fechou a última carta, e na sequência, no capítulo 4, ele fala, então, isso dá, ok, no momento subsequente aqui, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, é ali que a cena vai se dar, é no mundo espiritual, é nesse reino invisível aos nossos olhos hoje. É diante de numa outra dimensão de existência que para a qual João será levado, onde ele será informado sobre os acontecimentos futuros. E a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. Ele está se referindo a Jesus, que chama a sua atenção ali no capítulo 1, versículo 10. De uma maneira sobrenatural, de uma maneira absolutamente impactante, e ele é convidado por Jesus a entrar na sala do trono, a ter acesso ao céu que ele não consegue ver com os próprios olhos, que ele não consegue discernir por si mesmo, mas ao qual ele já pertence como homem redimido. E ali a cena é bastante impactante. E entenda, ela é impactante. O que eu preciso é sensibilizar os olhos do meu coração para vê-la como tal. Na verdade, eu não. O Espírito. Senhor, me ajuda a entender isso aqui. E ele começa falando assim, a voz disse, suba para cá. E eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. Que coisas? Depois das revelações que ele teve, muito provavelmente. Alguns querem fazer algum outro tipo de ajuste dentro da cronologia profética, mas o mais adequado ao texto é entender que depois das primeiras revelações, ele agora começa a receber um novo conjunto de informações aqui. Não há nenhuma profecia nesse capítulo, há apenas o testemunho de uma cena grandiosa, mas que regula toda profecia sobre o fim dos tempos. Tudo está ancorado nessa cena aqui. Então, muito mais do que ficar preocupado com quem é a besta do Apocalipse, foque nisso aqui. Isso é importante. Esse é o fundamento. Quem é o 666, hein? Peanuts, secundário. Sei lá quem pode ser. Sei lá se está vivo, inclusive. Essa questão é secundária aqui agora. E ele continua. E no mesmo instante,
Fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. E aqui já começa ele já começa a dar uma informação que para nós é muito importante. Porque ele vê alguém, mas ele não ousa descrever esse alguém. A única informação que nós sabemos é que tem alguém sentado lá. Deus é invisível, essa é uma informação que a Bíblia nos dá. Mas a sua glória, a sua santidade, a sua grandeza é tão intensa, é tão magnífica, que não há palavras no vocabulário conhecido de qualquer língua que consigam descrevê-lo, senhores e senhoras e senhoritas. Alguém. Por falta de vocabulário, pela grandeza da cena e talvez por temor e reverência também. A cena é de uma dimensão impressionante. Fui tomado, e no mesmo instante fui tomado pelo Espírito, o próprio Espírito conduziu. Essa ideia de sermos levados à presença. Veja bem, João não tem liberdade por ele mesmo para entrar diante do trono do Senhor. É pela graça do Senhor, é pelo convite do Senhor, é pelo Senhor Jesus que nós podemos ter acesso ao trono da graça e chamar esse alguém com essa dimensão de poder de paizinho querido. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E ele continua. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Perceba, é sempre uma linguagem de aproximação, porque eu não consigo descrevê-lo e eu não ousarei fazê-lo. E aqui ele fala, um arco-íris com brilho semelhante ao de esmeralda circundava o seu trono. Essa ideia da grandiosidade, do poder que ele vai, inclusive, intensificar ali na frente. Esse é o centro da cena, esse alguém é o centro dessa cena. Esse alguém é quem sustenta toda a realidade, há todo um ambiente em torno dele, nós já vamos entender por quê. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam assentados 24 anciãos. E aí você dá, e quem são esses caras? Hein? Não há uma definição clara. A teologia, os teólogos, os estudiosos da Bíblia debatem muito sobre esse assunto. Alguns dizem que pode ser o conselho celestial de Deus, os membros do seu conselho celeste, da sua família celestial. Deus tem duas famílias, uma celestial e uma terrena. E a eternidade será vivida na convergência dessas duas famílias novamente, tal como foi no Éden antes da queda. Alguns falam que são seres celestiais que fazem parte do grande conselho divino. Eu tendo a achar que não. E aqui, novamente, eu vou fazer para vocês uma leitura que eu não posso aqui, eu não vou colocar minha mão no fogo por ela. Mas eu creio que esses são os redimidos do Senhor, que já tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro e que já passaram pelo tribunal de Cristo e já receberam as suas coroas e estão adorando ao Senhor agora, já na eternidade. Eu gosto de imaginar que seja assim. Não estou dizendo que tem que ser assim. E não vou dizer para você que você tem que comprar essa visão. Mas é uma das leituras mais recorrentes e mais apreciadas. No mínimo, são pessoas ou são figuras que representam a humanidade redimida diante do trono da graça. Um lugar onde eu e você estaremos. De certa forma, é uma representação minha aqui. Não que o meu nome esteja escrito aqui, mas a ideia de uma representatividade parece caber bem aqui. E o que eles estão fazendo ali? Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Perceba, eles são vestidos de dignidade. Eles são vestidos de pureza. Vestes brancas comunicam o quê? Pureza. Santidade, uma pureza e uma santidade refletida, não própria, daquele que está sentado no trono. Coroas, porque têm uma função, foram reconhecidos de alguma forma, talvez pela sua autoridade, pelas suas obras, mas essas coroas têm uma outra finalidade que você vai descobrir daqui a pouco. E o texto continua. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus.
A ideia aqui dos relâmpagos, trovões e estrondos é comunicar o quê? Poder, força, inevitabilidade, controle. Você sabe onde o próximo raio vai cair? Muito provavelmente, se tiver ali um para-raios, ele vai cair ali, certo? Mas a ideia de, dentro dessa dimensão em que João habita, quando ele fala, essa analogia é usada para mostrar, e talvez seja assim mesmo, a ideia de falar, Deus não é controlado por ninguém, o seu poder não responde a ninguém, ele é a fonte de todo o poder, dele emana todo o poder, ele é, e ponto, ele não precisa nem de complemento, nem de predicado, basta o verbo. Essa ideia de controle absoluto, de poder absoluto, e João está vendo tudo aquilo. O que mais me chama a atenção nesse momento aqui, queridos, fiquem tranquilos, eu vou passar de uma maneira mais breve aqui nessa mensagem, mas o que me chama a atenção aqui nesse momento de João, diante do trono da graça de Deus, é que ele não tem a mesma reação, por exemplo, que Isaías teve, quando foi levado diante do trono da graça de Deus, viu basicamente a mesma cena e ele falou, ai de mim, estou perdido, porque sou homem pecador, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E a minha pergunta é, por que não? João se achava mais bonitão que Isaías? Eu creio que ali há a consciência do homem redimido. Não é o homem sem temor. É a diferença entre o homem que se vê condenado e a diferença do homem que se vê redimido. Isaías foi redimido, Isaías foi purificado. Mas você vê aqui um homem sem temor, reverente, atento, maravilhado certamente, mas não um homem temeroso, não um homem que vê aquilo como uma ameaça. Há segurança ali. E você vai percebendo esse movimento à medida que a revelação cresce. Os 7 espíritos, nós já mencionamos também nas mensagens anteriores, referem-se ao Espírito Santo, as qualidades, as virtudes do Espírito Santo, que estão descritas em textos do Antigo Testamento. E ele continua aqui, no versículo 6. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono haviam 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. Note o que está sendo colocado aqui. Primeiro, o mar de vidro, límpido como cristal, a ideia de pureza, de santidade, um lugar onde não há a mínima falha. Eu não consigo entender, não consigo imaginar a qualidade disso que João está vendo. Mas tente imaginar um mar absolutamente calmo, sem nenhuma onda, sem nenhuma perturbação. E você tem uma ideia, talvez você já tenha visto alguma foto nesse sentido, e daí você tem uma ideia do que significa esse espelhamento. Alguns vão dizer que são as multidões que o Senhor trouxe para si, é possível também. Mas a ideia de pureza está presente aqui, de santidade, de perfeição está muito presente aqui, é um ambiente saturado de perfeição, saturado de santidade, saturado de graça, de favor, de misericórdia. E aí você chega nos seres estranhos, que poderiam inclusive fazer para figurar aí de qualquer gibi da Marvel, da DC Comics aí, né? Os alienígenas atacam novamente, alguma coisa do tipo. São querubins, são serafins. Você vai ver um relato muito parecido em Ezequiel capítulo 10 e também bate com o relato de Isaías capítulo 6. São os guardiões do trono de Deus. E aí você fala, mas Deus precisa de guarda? Deus precisa de ser guardado de alguma coisa? Não, mas todos aqueles que se aproximam da santidade de Deus precisam ser guardados da sua e serem consumidos caso não sejam aceitos. Lembra-se do tabernáculo? Do Santo dos Santos? O que havia ali? Em cima da Arca da Aliança? 2 querubins. E o sacerdote tinha que entrar lá e cumprir todos os protocolos. E fazer propiciação pelos seus pecados ali naquele lugar. Aquilo é um símbolo dessa realidade espiritual aqui. Eles estão guardando o trono de Deus, não porque Deus precisa ser guardado, mas porque toda a realidade precisa ser guardada da sua santidade, caso a realidade não seja favorecida por ele.
Essa é a dimensão dessa cena aqui. E ele vai falar: o primeiro era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto de homem, o quarto era como uma águia em voo. O que significa isso? Há muita discussão, mas a questão aqui não é essa. E eu não quero focar nisso. Eu quero focar no que vai acontecer na sequência aqui. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente cobertas de olhos, essa ideia de estarem o tempo todo observando, por dentro e por fora. E dia e noite repetem sem parar aquilo que nós acabamos de cantar na canção do Apocalipse. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Esses seres celestiais estão anunciando a glória do Senhor, dizendo: Ele volta, Ele volta, Ele volta. E falam isso em alto e bom som: Ele volta. É por isso que muitos estudiosos colocam esse texto entre arrebatamento e a segunda volta de Jesus. Essa ocasião possível, faz sentido. Mas essa ideia de anunciar: o Senhor vem, o Senhor reina, o Senhor julgará, o Senhor fará justiça, o Senhor vencerá. Essa é a mensagem no mais alto trono que existe. Ele é santo, 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 santo. É santidade que não acaba mais. E esse reconhecimento está existindo ali. E essa alegria, e esse contentamento, e essa adoração, porque Ele é. Perceba, a nossa adoração a Deus, em primeiro lugar, tem que estar vinculada à sua pessoa, em quem Ele é, e somente isso, queridos. A nossa expressão de adoração, ela depende, ela precisa apenas disso. Quem Deus é. Expressar adoração a Ele por quem Ele é, e não pelo que Ele tem feito, não pelo que Ele há de fazer simplesmente, isso também, mas pelo que Ele é, pela sua vitória, pela sua prevalência sobre tudo e sobre todos. Ele dá a palavra final, eu o adoro por isso. E o texto continua. Cada vez que esses seres celestiais dão glória, honra e graças, louvam a Deus pelo seu favor, louvam a Deus pela sua misericórdia, porque eles veem a misericórdia de Deus agindo em favor da sua criação. Um outro movimento importante, darmos louvor a Deus pelos movimentos que Ele faz para com a sua criação. Temos reconhecido isso? Você acordou hoje e deu uma baita de uma respirada no ar, né? E deu aquela esticada básica para acordar. Você pensou em agradecer a Deus pelo ar que você respira, por exemplo? Foi Ele que proveu a sua respiração ali, está provendo agora. Provê que você não saia voando porque a lei da gravidade foi de repente interrompida. Há uma série de movimentos cuidadosos de Deus nesse momento, sustentando a sua vida sem que você sequer perceba. Sem que eu perceba. E eles estão dando graças a Deus por isso, pelo poder, dando glória a Ele, dando honra a Ele pelo que Ele é. E o mais interessante é que há um contracanto aqui. As duas famílias de Deus estão, novamente, considerando que os 24 anciãos representam a humanidade redimida. As duas famílias de Deus estão entoando um cântico. Vai ser interessante ver esse coro celestial. Os seres celestiais cantam e os humanos redimidos respondem, canto e contracanto. A cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo o sempre. Colocam as suas coroas diante do trono e dizem, Tu és digno, ó Senhor nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder.
pois criaste todas as coisas. Elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Por isso que eu creio que eles são humanos redimidos, porque eles falam da criação, de pertencer a uma criação que está, ainda que os seres celestiais também sejam, claro, mas há uma identificação mais imediata com esse canto aqui. Duas famílias capturadas pela magnitude de quem Deus é, exaltando o Senhor, Criador de todo o universo, intencionalmente pensando sobre as suas qualidades e falando para Ele louvores e cantando para Ele louvores, não porque Ele tem feito grandes coisas simplesmente, mas porque Ele simplesmente, por assim dizer, merece. Para a gente terminar aqui, queridos, Charles Swindoll, escrevendo sobre Apocalipse, refletindo sobre esse texto, ele vai fazer uma seguinte pergunta, ele vai falar assim que a adoração é uma joia perdida na igreja. É interessante porque tudo que eu falei aqui, eu percebo você tentando prestar muita atenção no que eu estou falando, mas não é um assunto muito recorrente na vida da igreja e ele parece ser muito fugidio, muito etéreo, muito espiritualoide, muito alguma coisa fora da casinha, mas não é não. Ele fala assim sobre adoração, pensando sobre esse texto. O que é adoração? Simplificando, adorar é atribuir valor a algo ou alguém. Atribuímos valor, honra e devoção ao nosso objeto de adoração. Quando verdadeiramente adoramos a Deus, voltamos toda a nossa atenção, a afeição e adoração para Ele. Repito, voltamos toda a nossa atenção, afeição e adoração. 3 azinhos aqui para Ele. Essa é a joia que falta. Adorar a Deus, atribuindo a Ele valor supremo, pois somente Ele é digno. Somente Deus é o assunto do nosso louvor e o objeto da nossa adoração, não o que Ele faz. Ele, a pessoa, o ser dele. Perdemos isso quando o nosso foco se torna horizontal, focado em pessoas e coisas, em vez de vertical, centrado em Deus e somente em Deus. Tornou-se muito comum para os cristãos renunciarem a tudo por seu trabalho, mas ao mesmo tempo não sacrificarem nada em adorar aquele que deu sua vida para salvar a nossa. Pare e pense, isso de alguma forma descreve você? É só uma pergunta. E aí ele continua, e ele conclui aqui, está na projeção. Nossa grande necessidade é restaurar a joia perdida da adoração em nossas igrejas e em nossas vidas. Faça a si mesmo algumas perguntas investigativas. Responda honestamente, você está mais preocupado com o estilo de pregação do pastor do que com aquele sobre quem ele prega? Você está mais preocupado com a letra da música do que com aquele que a ouve? Ou com o estilo da música? Ou com o ritmo da música? Do que com aquele que está ouvindo a música e que merece receber a exaltação que a música se propõe a dar? Seus pensamentos vagueiam ou eles absorvem a maravilha? Hoje vocês ficaram maravilhados durante o louvor. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Olhe novamente para Apocalipse 4. Observe o foco dos 24 anciãos e 4 seres viventes. Somente Deus está no centro da atenção deles. Apesar daquela cena absolutamente fantástica, nada, absolutamente nada, tira a atenção de todos os participantes daquela cena daquele que está assentado no trono. Eles o louvam por quem ele é e pelo que ele fez. Ok. Se o louvou por quem ele é, por que não o louvar pelo que ele está fazendo? Eles não se distraem uns com os outros, com a mobília da sala do trono, ou com seus próprios pensamentos errantes. Em vez disso, eles mantêm seus olhos e ouvidos naquele que é digno de todo o louvor. Temos feito isso. Eu creio que esse é um dos grandes desafios que nós temos nesse momento. Esse é um dos grandes desafios que nós temos para viver as próximas etapas do nosso cristianismo.
Não sei se teremos um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos ou 10 mil anos à frente antes de Jesus voltar. Mas o fato é que o convite é para que, independentemente de quando ele voltar, que nós tenhamos a mesma disposição que houve nesse trono da sala. Nós não conseguiríamos igualar esse cântico, a santidade desse cântico, porque são seres perfeitos, estão vivendo no estado perfeito, mas nós sabemos para onde queremos caminhar e somos convidados a fazer isso. E vamos fazer isso agora, cantando uma última música. Eu sei que você está cansado. Hoje foi um dia de ceia, nós esquecemos alguns kits de ceia, tivemos que fazer uma redistribuição, tivemos que fazer um ajuste. Você está querendo sair para almoçar, você está querendo eventualmente ir para a manifestação na Paulista, também vou para lá daqui a pouco, não se preocupe. Mas dá tempo da gente colocar Apocalipse 4 em prática agora. E eu quero convidar você a fazer isso. Está quente aqui em cima, está quente aí embaixo, não sei, talvez esteja, talvez não. Independente de estar quente ou não, de você estar cansado ou não, de o culto já estar extrapolado no horário ou não, eu quero convidar você a viver isso aqui, ainda que seja um movimento inicial, tímido, louvando ao Senhor por quem Ele é. E peça, Senhor, me ajuda a fazer isso por quem o Senhor é e somente por quem o Senhor é. O resto me basta. O Senhor me basta. Vamos louvar?